ali com eles. Pode ser debaixo de uma árvore, pode ser no meio do nada, pode ser aonde for, que tiver 2 ou 3 pessoas, Jesus disse que ele estaria ali. Amém? Isto um dia também passará. Importante no reino não são as coisas, o importante no reino são as pessoas. Amém? As coisas a gente usa, as pessoas a gente ama. Só que nós vivemos num mundo onde na maioria das vezes as pessoas estão amando as coisas e usando as pessoas, mas conosco não é assim. Amém? Por quê? Porque somos discípulos de Cristo. Segundo ponto para nossa reflexão é a quebra do orgulho e da presunção humana. Queridos, Jesus ele estava fazendo ali algo ao assumir a postura do servo e lavar os pés dos discípulos. Jesus é como se ele estivesse fazendo assim para aqueles homens algo escandaloso, algo inacreditável. Era como se eles estivessem olhando para Jesus e dizendo assim: eu estou vendo, mas não estou acreditando. Eu estou vendo, mas não é possível. Como é que ele está fazendo isso daí? Sabe por quê? Porque era comum nas casas de Israel naquele tempo, era comum as pessoas andavam a pés longas distâncias, e quando elas chegavam na casa em que elas iam entrar, ali por trás da porta havia um servo, e aquele servo, a função dele era lavar os pés. Para o forasteiro, para o visitante daquela casa, era como se fosse um mimo, um presente que o dono da casa oferecia para aquela pessoa: ter os pés lavados das estradas empoeiradas. Mas, queridos, quem era aquele servo e o que ele representava na hierarquia daquela sociedade? Ele não era nada, e ele não representava ninguém, humanamente falando. Ele não era nada e nem representava ninguém. Só que nada passa desapercebido aos olhos do... E olha, diante dos seus discípulos, diante daquele grupo de homens, onde ali havia ciúmes, uma briga pelo poder, coisas ali a serem resolvidas, Jesus dá a maior lição de humildade. Ele assume o lugar daquele servo. Por isso era algo tão escandaloso para os discípulos, porque Jesus já tinha afirmado, e os seus discípulos reconheciam: ele era Deus, ele era o Messias, ele era o Salvador, ele estava ali como o rei. Imagine você vendo o rei de uma nação se ajoelhando e lavando os pés dos súditos. Isso não acontece nem em reinados humanos, mas Jesus estava dando a maior lição
de humildade para os seus discípulos. Em outras palavras, ele estava dizendo: no reino, nenhum é maior do que o outro. Olha, irmãos, no reino de Deus, nenhum é maior do que o outro. No reino de Deus, nenhum é melhor do que o outro. No reino de Deus, não há espaço para o orgulho, não há espaço para a presunção, não há espaço para a falta de amor, não há espaço para a falta de empatia, não há espaço. E Jesus estava agora dando aquela lição para os seus discípulos. E Pedro, que era muito tagarela, muito falastrão, quando Jesus se aproximou de Pedro, Pedro já deu um pulo bem pro lado. Senhor, o que o Senhor vai fazer? É lavar os meus pés. Os meus pés o Senhor não vai lavar. A princípio, numa lida rápida, parece que Pedro estava dizendo assim, em outras palavras: Mestre, tu és o Senhor, e eu te reconheço como Senhor. Os meus pés o Senhor não vai lavar. Só que Jesus dá uma lição em Pedro: Pedro, pois se eu não te lavar os pés, tu não vai ter parte comigo no paraíso. Pedro, falastrão, e quem fala muito, quem é um Pedro na vida é assim, porque Pedro era 8 e 80. Numa hora não queria nem que Jesus lavasse os pés. Quando Jesus o repreendeu, agora dá um banho no corpo todo. Calma, Pedro. Seja um cristão equilibrado na sua vida. Não precisa do banho, porque quem já tomou banho está limpo. É somente lavar os. Mas aquela atitude de Pedro, irmãos, escondia ali um coração presunçoso. Pedro se achava melhor do que aquele servo. E por isso ele não reconhecia a importância do que Jesus estava fazendo naquele momento. Às vezes, irmãos, alguns de nós se acham melhor do que os outros. Não somos. Não somos. Às vezes, na nossa pecaminosidade e humanidade, a gente se acha que é melhor do que alguém. Não somos. Não somos. Não somos melhores. Se estamos aqui hoje, diz a Bíblia, se alguma coisa há de bom, já é fruto da operação do Espírito Santo de Deus. Amém. É por isso que o Senhor estava ali quebrando o orgulho do coração de Pedro. Não cabe, queridos, no reino de Deus, um coração orgulhoso, um coração altivo, um coração soberbo. Somos seres humanos, é claro. Às vezes chegamos ao limite da paciência, às vezes extrapolamos as coisas. É por isso que em todo momento nós precisamos fazer como Davi disse no Salmo 139: Senhor, examina o meu, vê se há em mim algum caminho e guia-me pelo caminho eterno. A quebra do orgulho. E o terceiro ponto para a nossa reflexão
é como Jesus trata os pecadores. Jesus estava ali, na última ceia, no último momento, e Judas estava ali com Jesus. O traidor estava na mesa com ele, ou na ceia com ele. Jesus lavou os pés do traidor. Jesus comeu com o traidor. Jesus deu oportunidade para que ele se arrependesse, quando Jesus disse: há um traidor e ele come comigo pão. Jesus estava dando oportunidade de arrependimento. Mas, queridos, Jesus não expôs Judas. Jesus não colocou Judas no centro para que fosse ele envergonhado pelo seu pecado. Jesus não expôs o pecado dele. Jesus o tratou para que ele pudesse se arrepender do que estava para fazer. Irmãos, o nosso papel não é condenar as pessoas. O nosso papel não é envergonhar as pessoas. Às vezes tem pessoas que, em nome de Deus, em nome de Jesus Cristo, envergonham as outras pessoas. Às vezes, diante de uma situação de queda, de pecado, aponta para a pessoa. Mas este não é o nosso papel. O nosso papel não é condenar, não é apontar, não é julgar. O nosso papel, a nossa parte, é interceder, é orar pelaquela pessoa, é tratar o pecador para redimi-lo do seu pecado. Entendem isso, irmãos? Por isso, nós também precisamos estar dispostos a perdoar. Precisamos estar dispostos a oferecer o perdão, porque somos seres humanos. E na sua oração, a oração do Pai Nosso, Jesus ensinou aos seus discípulos: Pai, perdoa as nossas dívidas, como nós perdoamos aos nossos devedores. Às vezes, irmãos, nós queremos o perdão de Deus, mas por muitas vezes não estamos dispostos a oferecer o mesmo perdão. Precisamos, assim como somos perdoados, porque somos pecadores, precisamos perdoar o nosso próximo, porque ele também é um pecador. Por isso, no reino de Deus, ninguém é melhor do que ninguém. No reino de Deus, ninguém é maior do que ninguém. E todos precisamos da graça do nosso Salvador. É por isso, irmãos, que entre nós precisamos estar unidos, amando uns aos outros, perdoando uns aos outros, servindo uns aos outros, levando os fardos uns dos outros, até mesmo suportando uns aos outros. Mas jamais devemos lançar mão da oportunidade de perdoar. Ellen White diz assim: não deve haver entre nós espírito
irreconciliável. Ou seja, nunca podemos dizer: eu não perdoo, eu não aceito, eu não quero. Não. Eu não posso perdoar. Não. Não é este Espírito que deve guiar as nossas vidas. O que deve guiar a nossa vida é o amor, é a graça, é a misericórdia, é a bondade, é a paciência, é o domínio próprio. Porque contra estas coisas não há lei. Amém? Queridos, nós iremos agora para o lava-pés. Nós iremos agora para o lava-pés. E que o possamos fazer na certeza da graça que nos é oferecida, do perdão que nos é dado. No lava-pés, a lição da humildade: não somos maiores e nem melhores, somos todos iguais. Na ceia, a oportunidade do pecador que se achega para saciar a sua fome. Jesus é o pão que alimenta. O vazio do coração humano, só Deus pode preencher. Nesta noite, ao se achegar à ceia do Senhor, lembre-se, Ele morreu na cruz porque me ama e porque ama você. Ele morreu na cruz porque Ele me salva e Ele salva você. Jesus não morreu pelos bons. Ele disse: eu vim para os doentes, eu vim para os que necessitam. Nós necessitamos, nós precisamos da graça e do perdão. Ao participar da ceia, o Senhor está nos oferecendo esse dom gracioso que só Ele pode nos ofertar: a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. Vamos orar e vamos participar da ceia, do lava-pés. Convido a todos a se colocarem em pé. Nosso bom Deus Pai, necessitados da Tua graça, clamamos o Teu perdão nesta noite. Iremos participar do lava-pés. A lição da humildade: somos todos iguais no reino. Não há melhores, não há maiores, não há especiais. O Senhor ama a todos. Na ceia, a oportunidade do perdão divino, da remissão dos pecados e de um novo começo em Cristo. Ao participarmos destas duas cerimônias, do lava-pés e da ceia, que o façamos na certeza e que o Senhor deseja impactar e transformar o nosso coração. Então que nós rogamos ao Senhor nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. Querido, mas essa é uma avaliação pessoal, não é o líder da igreja que avalia. Portanto, agora, homem com homem, mulher com mulher, e os casais casados irão aí lavar os pés uns dos outros
nesse ato que simboliza a humildade. Amém? Então podem se dirigir para o lava-pés que será ali atrás. Mas ele vai sentar. Estou aqui na Igreja Adventista do Sétimo Dia, Santa Ceia, lavando os pés. Lava o pé. Posso pegar aqui?